Boa noite, Lila. Tô colocando um recadinho aqui pra todo mundo pegar papel e caneta. A gente vai fazer um exercício rapidinho, mas é importante para vocês aprenderem qual é o exercício e poderem fazer depois. Convidem os amigos. Vai ser bem bacana aí essa aula de hoje. Deixa eu... A gente vai falar sobre luz e sombras, né? Então, o que são luz e sombras? Deixa eu tirar minha musiquinha aqui para poder falar com vocês. Prontinho. Então, para quem tá chegando agora, peguem papel e caneta. A gente vai fazer aí um exercício bem bacana. Então, eu fiz um post, né, semana passada, falando sobre luz e sombras, que são polaridades que a gente tem, né? Então, eu falei ali naquele post sobre vulnerabilidade e poder, né? E aí algumas pessoas chegaram a comentar, pediram para eu falar mais sobre isso. Então, é por isso que a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Boa noite, Adri, seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem, né? Então, a sombra, gente, ela não existe sem a luz, certo? Elas coexistem, né? Uma depende da outra. Então, a gente fala muito, né, sobre defeitos e qualidades. Então, o que são defeitos e qualidades? Dois lados de uma mesma coisa, duas características de uma mesma pessoa, polaridades de uma mesma energia, tá? E essas polaridades, elas precisam estar em equilíbrio, porque senão um dos dois lados vai acabar se sobrecarregando, né? E aí, se perder o equilíbrio, um lado vai pender para o outro, né? Mais para baixo, e enfim, as coisas aí não vão funcionar como deveriam, tá? Nós temos polaridades internas, né? Que são justamente essas que a gente considera qualidades, defeitos, e nós lidamos também diariamente com as polaridades do mundo exterior, né? Então é sobre isso que a gente vai falar mais hoje, tá? Então são aquelas que a gente precisa conhecer e interagir com elas, para que essa interação, né, nos ajude a crescer, evoluir, nos desenvolver, né, como pessoas. Então, por exemplo, né, algo aí que a gente lida no nosso dia a dia são as polaridades do dar e do receber, né? Então, se eu estou dando muito de mim em um projeto, se eu estou dando muito de mim em um relacionamento, provavelmente eu não estou recebendo na mesma proporção. Porque se eu estou dando muito de mim, já desequilibrei, né? Então, eu tenho que dar e receber, tá? Isso desgasta muito a gente, né? No nosso dia a dia, desgasta a nossa energia, nos mantém, nos deixa assim, exaustas, cansadas, né? Então, por isso que é importante você saber dosar isso, né? Então, ao mesmo tempo que eu dou, eu recebo. Pessoas que têm muito acentuada a polaridade do dar são pessoas que têm dificuldade em receber, né? Então, são aquelas pessoas que estão sempre presenteando, estão sempre se colocando à disposição da outra pessoa para fazer algo por ela, mesmo que ela não tenha pedido, né? Então, você acaba se doando muito e você não abre espaço para receber. Ou quando você tem a possibilidade, né, surge ali a oportunidade de você receber algo, você acaba negando isso, tá? Porque você tem essa necessidade, né? Eu preciso dar e dar e dar. Então, você precisa aí aprender a equilibrar isso. Como é que você equilibra? Se abrindo para o recebimento, tá? Como a gente tá aqui hoje em uma aula aberta, não vai dar tempo da gente fazer um exercício muito longo, né?
Senão eu teria que ficar aqui muito tempo sem falar, esperando vocês concluírem o exercício. Mas eu quero explicar como ele funciona e eu quero que vocês façam aqui comigo de uma forma reduzida, claro, mas eu quero que a gente faça aqui e aí eu vou explicar a finalidade desse exercício e depois vocês podem refazer, tá? Até recomendo aí que vocês realmente refaçam com mais tempo e com bastante presença, tá? Então a gente tá falando aqui agora das suas polaridades. Então eu vou pedir aí para você pegar papel e caneta. Você vai pegar a folha de papel e vai dividir em duas colunas. De um lado da coluna, você vai colocar as sombras, tá? Aí você pode colocar o nome que você quiser. Defeito, peculiaridade, pontos a melhorar, tá? Lado da sombra. E o outro lado vai ser o lado da luz. Qualidades, né? Virtudes, enfim, o nome que você quiser dar, tá? E aí, para esse momento aqui, eu vou pedir para vocês escreverem apenas 3 coisinhas de cada lado da coluna. Depois aí, quando vocês estiverem no momento só de vocês, vocês podem completar essas colunas, até mesmo para que vocês possam fazer uma análise melhor, tá? Então, eu vou pedir aí para vocês escreverem 3 defeitos e 3 qualidades, 3 luzes e 3 sombras. E aí, a pessoa que terminar primeiro, por favor, me avisa aqui pra gente dar continuidade, tá bom? Vou dar aí um tempinho pra vocês fazerem isso. Boa noite pra quem chegou depois e eu não vi. Eu me lembro que até quando eu ia fazer entrevista de emprego, tinha esse negócio nas dinâmicas, né? Quais são suas qualidades e quais são os seus defeitos? Aí até que começou a pegar mal, eles começaram a chamar de pontos a melhorar. Não sei se ainda é assim, eu tô fora do mercado já faz tempo. Primeira pessoa que terminar me avisa aqui, hein? Adri, terminou. Gente, fala aqui pra mim, enquanto vocês estão terminando, enquanto tem outras pessoas fazendo, como que vocês costumam nomear, né, em vocês, o que vocês consideram aí como pontos fortes, como qualidades. Como é que vocês chamam isso? Isso daqui é a minha luz, essa é a minha qualidade, são as minhas competências. Como é que vocês autodenominam, né, essas características aí de vocês? Porque tudo faz parte da sua personalidade, né? Tanto as luzes quanto as sombras. Então, tudo que vocês escreveram aí são apenas polaridades, né? Então, os defeitos são os opostos das qualidades, tá? Tudo tem o outro lado, né? Toda moeda aí tem 2 lados. Então, para todas as características que a gente tem, a gente vai sempre ter o lado oposto. Pode até ser que nesse momento na sua lista você tenha escrito realmente o oposto de alguma coisa. Pode ser que não. Então, se você não tiver colocado exatamente o oposto, né, aí nas suas 2 listas, eu vou te convidar a fazer uma reflexão, né, de você pegar uma dessas características aí que você considerou como luz ou que você considerou como sombra e pensar qual foi a última vez, a última situação que eu me peguei, né, que eu precisei usar uma dessas características. Como que eu me saí? Deu tudo certo? Não deu? Não foi como eu esperava? Teria sido diferente se você tivesse desenvolvido em você
a polaridade dessa mesma característica, se ela já estivesse aí, né, bem definida também em você, né? Então, por exemplo, uma pessoa que eu vejo muito isso, tá? Principalmente nos meus atendimentos. As pessoas chegam falando assim, é que eu quero ser uma pessoa melhor porque eu sou muito impulsiva. O que tem de luz na impulsividade? Porque a gente só vê o lado sombra da impulsividade, né? Mas o que tem de luz na impulsividade? Se você tiver, por exemplo, em uma palestra, em uma reunião de negócios, né, e você tem ali uma oportunidade, por exemplo, de você conversar com uma pessoa que vai ser o seu futuro chefe, né, uma pessoa que vai te trazer oportunidades maravilhosas no mundo corporativo, se você for desse meio, por exemplo. Se você não tiver naquele momento, né, você tem ali 5 segundos na frente da pessoa. Se você não tiver nesse momento a impulsividade de se apresentar para ela, de dar o seu cartão para ela ou de fazer uma pergunta para que isso te coloque em evidência, você perdeu a oportunidade, né? Então a impulsividade, ela sempre é sombra, não é? Né? Então qual que é o oposto dessa característica sua? Tá? Então começa a analisar tudo que você colocou aí, o que você vai colocar depois, né, nesse papel. O que realmente aqui, que eu considerei como sombra, isso de fato só me atrapalha. Será que isso aqui não tem o lado bom? Porque sempre tem, tá? Então, como eu falei, a gente precisa entender os opostos de cada coisa que a gente colocou como nossa característica. Isso aqui é evidente em mim, isso aqui eu passo por isso todos os dias. E equilibrar, tá? Equilíbrio, a palavra-chave aqui hoje é equilíbrio. E a gente não vai entrar em particularidades, mas eu peço que vocês reflitam se isso tá te ajudando ou se isso tá te atrapalhando. Se você tiver no momento que você fale assim, isso daqui não me ajuda em nada, isso daqui eu identifiquei que é só sombra e eu preciso aprender a lidar com isso. Eu preciso aprender a desenvolver o lado luz dessa característica. Eu vou pedir para você, então, buscar ajuda especializada para você aprender a lidar com isso, tá? Para que isso aí não continue te trazendo esse senso de autocrítica, de autojulgamento, certo? Mas o que eu quero hoje aqui é que você entenda a importância da gente falar sobre as polaridades e a importância da gente entender que nós temos as dualidades, né, dentro da gente. Para cada característica nossa, a gente tem os dois lados, tá? Qual é a importância da gente entender que a gente tem os dois lados? Primeiro de tudo, o equilíbrio, claro, né? E segundo, é entender que não devemos nos criticar por nossas sombras, e sim acolher, né? Acolher todas as partes de nós, integrar todas as nossas partes, porque é muito fácil a gente amar as nossas qualidades, né? Mas quando a gente nega um lado nosso, quando eu nego uma parte minha que eu me envergonho, quando eu nego uma parte minha que não me ajuda tanto assim, eu não estou me aceitando por completo. Quando eu não me aceito por completo, eu me afasto de quem eu sou, me afasto da minha essência. E quando eu me afasto da minha essência, eu me afasto do meu propósito, tá? Agora o contrário, né? Quando você aceita todas as suas partes, quando você acolhe as suas luzes, as suas sombras, os seus defeitos, as suas qualidades, quando você integra todas as partes de você, você se torna inteira e completa e a sua vida passa a fazer sentido, né? Então, quando você consegue de fato equilibrar, aceitar e integrar, você sai do piloto automático. Porque muitas vezes, quando a gente está tentando negar uma parte nossa, a gente está se anestesiando, a gente está buscando fora, a gente está buscando se ocupar, né? A gente está buscando fazer aí 1 milhão de coisas, 1 milhão de compromissos para que eu negue essa sombra, para que eu não olhe para esse defeito, para essa característica.
E aí você tá só vivendo no piloto automático para se manter anestesiada e não olhar para essa dor. Agora, quando você consegue sair do piloto automático, você começa a viver de forma intencional. E aí você consegue transformar a sua vida, né? Você consegue trazer para você exatamente aquilo que você quer trazer para sua vida. Você passa a dosar, né, essas suas características únicas. Você aprende a usar e lidar com as suas habilidades, com as suas competências. E quando você faz isso, você se conecta novamente com quem você é. Vive com presença, com harmonia, com paz de espírito e com saúde, né? A nossa saúde ela é muito afetada pelo nosso senso autocrítico, pelo nosso autojulgamento, porque a gente entra em negação. Se eu tô negando uma parte minha, o meu corpo vai sentir isso, né? E agora, quando você consegue acolher tudo isso, integrar tudo isso, a sua vida flui mais facilmente. Você diminui a ansiedade, você diminui a necessidade de que tudo na vida tem que ser difícil, nossa, tudo tem que ser sofrido, né? Você diminui isso, tá? Importante, gente, vocês entenderem que cada um de nós é um microcosmo do universo, né? Então a gente nasce com todas as energias potenciais da vida dentro de nós. E um dos nossos maiores desafios, né, na evolução pessoal é justamente desenvolver e integrar em nossa vida o maior número possível dessas energias que estão aí no universo, né? Então, muitas vezes a gente se sente cansada, sem energia, né, exausta, porque a gente não está sabendo aí dosar tudo isso, né, e nem se integrar com esse macrocosmo para poder ligar esse microcosmo que está aqui dentro. Mas, quanto mais aspectos de nós mesmas nós descobrirmos e aprendermos a expressar, mais completas e plenas nós nos sentiremos. Então, o que aconteceu na nossa vida, né? Ensinaram pra gente que a gente tem que escolher uma coisa ou outra. A vida inteira não foi assim? Você tem que escolher um lado ou outro lado. Você tem que escolher entre os opostos, em vez de acatar ambos. E aí, o que a gente fez a vida inteira? Vou olhar para um lado e vou negar o outro. E aí começa um conflito, né? Você passa a viver em conflito se você tem que escolher um lado ou outro. Se você não pode integrar, né? Então, ensinaram pra gente que a luz é água e sombra é óleo, que eles não se misturam, e na verdade não é isso. Então, a gente precisa sair desse conflito, integrar todas as nossas partes. Entender que não existe um lado que é correto, que é bom, que é verdadeiro, que é melhor, e o outro lado é mau, é mentiroso, é falso, é pior. Não existe isso. Mas com esse conflito interno a gente passa a desenvolver apenas o lado que a gente julgou naquele momento como bom, como melhor, de acordo com aquilo que outras pessoas ensinaram pra gente. Então a gente começa a ignorar o lado oposto, a gente começa a negar o lado oposto. Então a gente não desenvolve esse outro lado. A gente não desenvolve tudo aquilo que a gente poderia desenvolver. Então a gente passa a olhar só para as nossas fortalezas, só para as nossas forças, e as nossas fraquezas vão ficando de lado. Né? São fraquezas mesmo, será? Será que esse outro lado, que esse outro polo, essa outra ponta aí, né, desse fio, será que é tão ruim assim mesmo? Então, o que acontece quando a gente acredita nisso? A gente fica se julgando, se criticando. E a autocrítica, ela não é nossa amiga, né? Ela só faz com que a gente fique presa em algo que a gente quer melhorar e a gente não consegue sair do lugar. Você fica ali, remoendo aquilo, repetindo aquilo e você não consegue mudar aquilo, tá? Como eu falei no comecinho, né? Algumas pessoas entraram depois. Eu fiz um post na semana passada falando sobre poder e vulnerabilidade. E ensinaram pra gente que a vulnerabilidade não é bom, né? Quando você se mostra vulnerável, você se mostra fraca. E aí o que a gente faz? Esconde a vulnerabilidade.
sendo que os dois são apenas energias opostas. Então, poder, o que é poder? É a nossa capacidade de influenciar no mundo à nossa volta. Né? Então, eu tenho o poder de afetar o mundo à minha volta de alguma forma. Já a vulnerabilidade é o contrário, né? É quando eu sou afetada pelo mundo, quando eu sou influenciada pelo mundo à minha volta. E quando eu resolvo esconder minha vulnerabilidade, quando eu resolvo me fechar para o mundo, porque eu não posso mostrar para o mundo que eu sou vulnerável, eu me fecho para as relações, né? Então, nesse momento, eu paro de permitir a entrada da intimidade, do carinho, né? Então eu me fecho para as amizades, não me aprofundo, só tenho amizades ali superficiais, porque eu não posso confiar em ninguém, não posso dizer para ninguém o que eu penso, não posso contar para ninguém os anseios do meu coração, porque isso é ser vulnerável. Então você passa a viver relações superficiais, porque você tem medo de mostrar a sua vulnerabilidade. Tá? Então você entra em um estado de negação, você se fecha pro amor, você se fecha pros relacionamentos, porque você não quer parecer fraca. Você quer, na verdade, só usar aí a sua polaridade do poder. Então eu quero, dentro de uma relação, eu quero apenas ter o poder, né? Quero ter o controle, tá tudo aqui do meu jeitinho. Quando eu perceber que eu estou começando a me mostrar vulnerável, quando eu perceber que essa pessoa está entrando demais na minha intimidade, eu corto e tiro ela da minha vida. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Me contem. A vulnerabilidade, gente, ela é a porta para nossa receptividade. Ela não é fraqueza, né? Sem isso a gente não se abre para receber o amor. Sem isso a gente não se abre para se realizar, né? Dentro dos relacionamentos, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês hoje também para mais duas polaridades aqui de uma mesma energia. O fazer e o ser, tá? Então a gente precisa tomar consciência de qual polaridade a gente está colocando mais energia, né? Então eu estou me inclinando para o ser ou eu estou me inclinando para o fazer, para que eu possa aí desenvolver o oposto, né? E chegar a um equilíbrio na minha vida. E o que acontece? Atualmente, a gente está vivendo a era do fazer. Então, eu tenho que fazer o tempo todo. Eu tenho que produzir o tempo todo. Enquanto eu não estiver exausta, é porque meu dia não foi produtivo. Sem exaustão não há sucesso, né? Parece que virou aí novo slogan da atualidade. Sem exaustão não há sucesso. Se eu não tô fazendo hora extra, se eu não tô aí perdendo o meu convívio social, é porque eu ainda não estou bem sucedida. Eu preciso fazer mais. Eu preciso me afundar mais ali no trabalho. É ou não é essa a nova definição de sucesso? É uma definição equivocada. É uma definição equivocada. Né? Então, cada pessoa tem a sua própria definição de sucesso, mas você achar que não ter vida social, estar sempre exausta é sucesso, você aprendeu errado, tá? O fazer, né? Esse lado da polaridade que a gente tá falando aí. O fazer, ele é um estado de atividade determinada, atividade direcionada, orientada para uma meta. O fazer, gente, ele é um combustível, né? É ele que capacita a gente a gerenciar a nossa vida, a ir atrás das coisas que a gente quer realizar. A gente precisa da energia do fazer. É isso que move as peças do jogo. Mas isso precisa estar em equilíbrio com o ser. O que é o ser? O ser é o estado em que a gente pode ter a experiência do fazer. Então, o que adianta eu fazer e não ter tempo de desfrutar os resultados do fazer? Eu preciso ter um tempo para apenas existir e desfrutar daquilo que eu estou construindo na minha vida. Esse é o ser. E muita gente está deixando de lado isso, não está sabendo, né, desenvolver o ser.
tá? Então, o fazer, ele nos prende aqui, ó, no reino da personalidade. O ser, ele nos eleva ao reino da alma, né? Então, eu estou existindo, estou usufruindo, sentindo prazer na minha existência e nas coisas que eu estou conquistando, né? Então, eu estou conquistando aqui no fazer, estou desfrutando aqui no ser. São energias igualmente importantes, né? Porque sem a capacidade do fazer, nos sentiríamos impotentes, frustradas. Mas sem a capacidade do ser, sentiríamos um vazio interminável na nossa vida. Nossa vida pareceria sem sentido. Então, quanto mais a gente puder equilibrar essas energias na nossa vida, maior vai ser a nossa experiência de prosperidade, de sucesso e de realização. Né? Então, a gente precisa ter tempo para ser, tempo para desfrutar da vida, para desfrutar os prazeres que o fazer está trazendo para gente. E também para nos conectarmos com a nossa verdade. Né? Então, mais uma vez, quando a gente está muito na energia do fazer, a gente está no piloto automático. A gente não está vivendo, a gente não está existindo, a gente não está deixando, né, a nossa essência vir à tona. Estamos nos anestesiando no fazer. Então, até mesmo para a gente avaliar, né, se tudo que a gente está fazendo está nos aproximando dos nossos sonhos, tudo que a gente está fazendo está nos levando na direção do lugar onde a gente quer chegar, precisamos ter um tempo para avaliar isso. E esse é o tempo do ser. Porque se você chegar na conclusão de que você está fazendo, e isso está te levando para outro lugar, não está te levando para o lugar onde você deseja chegar, isso não está te aproximando dos seus sonhos, mas sim dos sonhos de outra pessoa, é o momento de você parar e recalcular a rota. Então, quando você tem esse tempo para ser e você consegue fazer essas avaliações, você consegue entender o que você precisa melhorar na sua vida. De que lado eu vou começar, né? Por qual área da vida que eu vou começar a mudar minhas atitudes? Por qual área da vida eu vou começar a mudar as minhas relações? Você precisa se conhecer. Para você se conhecer, você precisa ter esse tempo, tá? Então, se pergunte com frequência, gente. Se pergunte com frequência. O que eu tô fazendo aqui me conecta ao meu coração? Tudo que eu faço diariamente se conecta ao meu propósito de vida? E se você não faz ideia de qual seja o seu propósito de vida, é porque você está vivendo muito na energia do fazer. Você não está se conectando com o ser, não está se conectando com o seu coração. E é urgente que você equilibre isso. Porque a primeira área da nossa vida, gente, que sofre com isso é a nossa saúde. Nossa saúde física, nossa saúde mental. Elas sofrem muito, né? Essa desconexão aí do fazer com o ser, tá? Nós vamos ter uma turma novinha agora em janeiro para falar sobre alinhamento de sucesso e propósito, né? Porque a gente aprende que o sucesso é ter dinheiro. Sucesso é ter dinheiro, sucesso é você fazer muito esforço, é você se dedicar muito, é você sofrer muito para ter alguma coisa. Então, se você aprendeu isso, se você tem essa programação, vai ser muito difícil para você, de forma consciente, se conectar com o seu coração. Como é que eu vou conectar, né, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, conscientemente falando, porque foi assim que eu aprendi, porque foi assim que me ensinaram. Então, requer uma mudança de padrão mental, né? Então, eu preciso entender que quando eu me conecto com a minha essência, quando eu me conecto com quem eu estou aqui, ó, trabalhando na energia do ser, e aí eu vou conseguir fazer. Então, eu estou aqui trabalhando o sucesso e o propósito ao mesmo tempo, tá? Então, vocês vão aprender tudo isso na mentoria. O link tá aqui na bio. Se você não encontrar o link, depois me chama no direct que eu passo pra você. Nós vamos nos encontrar 4 segundas-feiras, mas durante o mês inteiro, né? Vocês vão ter meu acompanhamento lá no grupo do WhatsApp, tá? Mas isso não é assunto para agora. Olhem lá na minha bio, entrem no link, qualquer dúvida vocês me chamem e a gente conversa, tá?
Nosso tema aqui é outro. Então, voltando aqui, né, para o que eu estava falando, a nossa cultura, né, ela está fortemente voltada para a polaridade do fazer. E aí a gente aprende que nós temos que fazer ou produzir alguma coisa durante quase todo o tempo, tá? Se a gente for partir aqui até mesmo para outras práticas, né, para outras técnicas, se a gente for falar aqui de masculino e feminino, de yin e yang, o que acontece? Quando você está muito na energia do fazer, você está na energia do masculino na sua vida, né? Então você está desequilibrando também isso dentro de você, né? Porque a energia do fazer é a energia do masculino, tá? A energia do ser é a energia do feminino. Então, é urgente que você consiga aí equilibrar essas duas energias dentro de você, tá? Então, começa a analisar. Eu tô muito no fazer, o que eu posso fazer para desacelerar e ter momentos de ser, de desfrutar a minha vida, né? De simplesmente viver, tá? Porque esse nosso ritmo frenético, ele faz com que a gente entre na cobrança, né? Então, nossa, se eu não tô fazendo algo, tem a sensação de que eu tô perdendo tempo. Nossa, eu não tô produzindo. Quando, na verdade, quando a gente tá só fazendo, porque tá no piloto automático, sem saber para onde aquilo vai nos levar, a gente tá perdendo vida, né? O preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que a gente paga por aquilo. Então, começa a sair do piloto automático, desacelera, entra na sua essência, observa. Estou fazendo tanta coisa, eu preciso mesmo fazer tudo isso. São todas essas coisas que vão me levar para onde eu quero chegar? Ou, se eu abandonar pelo menos metade dessas coisas e focar em uma só, eu chego mais longe e mais perto de onde eu realmente quero chegar? Tá? É só aí uma reflexão para vocês fazerem nos próximos dias. E espero que vocês me chamem no direct para me contar os insights que vocês tiveram, tá? E aí, quando a gente começa a entrar, né, nessa espiral doida e frenética, dessa visão equivocada da sociedade, o que acontece, gente, com essas pessoas que estão sempre na energia do fazer? É aí que a gente começa a fazer, sabe o quê? Julgar as pessoas que estão na energia do ser. Então, por exemplo, crianças e adultos, né, que têm uma inclinação natural para a polaridade do ser. Em geral, essas pessoas são consideradas aqueles que são sonhadores demais, preguiçosos, desmotivados, né? Estão sempre no mundo da lua, porque tá com a polaridade do ser aí exacerbada, tá? Importante compreender que dedicar tempo para ser é a maneira que a gente vai se revitalizar, né? Quando eu dedico tempo ao ser, eu vou me revitalizar, vou me reenergizar, né? Vou me encher de energia, de vitalidade, de entusiasmo, de ânimo, né? O estado de ser, ele repõe a energia vital que a gente gasta no estado do fazer. O estado do ser, ele nos preenche, o estado do fazer, ele vai esvaziando, e aí a gente precisa equilibrar as duas, tá? Agora, algumas pessoas se identificam demais com o ser, e aí por isso elas precisam desenvolver a capacidade do fazer, justamente para que chegue, né, a esse equilíbrio. Então, o que acontece quando uma pessoa está muito na energia do ser? Ela tem dificuldade de se concentrar, né? Então ela perde foco muito fácil, não consegue se concentrar, acaba começando ali várias atividades ao mesmo tempo sem prestar muita atenção e não termina nenhuma delas, tá? E aí, o que acontece quando essa pessoa faz isso? Ela começa a pensar, eu sou um fracasso, eu não termino nada do que eu começo, tá vendo? Eu só procrastino. Eu não tenho jeito mesmo. Todo mundo sempre falou que eu era preguiçosa, é verdade, eu sou preguiçosa, eu não consigo terminar nada do que eu começo. Essas pessoas, se você se identificou com isso, né, você se encaixa nesse grupo, são pessoas que precisam de um apoio para agir, né? Claro que é um passo por vez, mas são pessoas que precisam de um acompanhamento, de um apoio, precisam ali de um mentor, né, de alguém ali do lado, auxiliando essa pessoa a dar os próximos passos, direcionando os próximos passos dela dentro dessas peculiaridades, né? Dentro dessas características que essa pessoa tem,
tá? Então, qual que é aí o ponto-chave para essas pessoas? Colocar energia em movimento. Colocar energia em movimento para entrar mais, né, na polaridade do fazer, tá? Seja de forma física, seja de forma emocional, mental, espiritual, ou as 4 juntas, né? Mas precisa ter aí o movimento, tá? Para sair, né, da polaridade do ser, ir para a polaridade do fazer e equilibrar as duas. O que acontece? Qual que é o perigo de você desequilibrar as polaridades, né? Então, por exemplo, pessoas que olham só para a espiritualidade, né? Eu preciso olhar para o meu lado espiritual, desenvolver o meu lado espiritual, e se dedica em excesso à espiritualidade. São pessoas que começam a ter dificuldades até mesmo para lidar com as realidades do mundo físico, né? E aí isso impacta na prosperidade financeira, isso impacta na capacidade da pessoa de fazer dinheiro e trazer dinheiro para casa, né? Impacta na subsistência das pessoas, de administrar o dinheiro com eficiência, tá? Então, equilíbrio, gente, fazer e ser, tá? Na mesma linha, para que você possa atingir esse equilíbrio, né? Por outro lado, quando nós nos dedicamos muito à polaridade do fazer, estar exausta, sem energia, cansada, ocupada demais, ocupada o tempo todo, anestesiada, a gente está em uma situação de fuga. Eu não tenho nem tempo suficiente para fazer tudo que eu preciso fazer. Eu não posso parar, não posso pensar em mais nada, não posso dar atenção para o meu emocional, não posso dar atenção para a minha dor, não posso dar atenção para o meu desenvolvimento. Não posso me conectar com o meu coração, não posso me conectar com o meu propósito. E aí, o que acontece? Eu faço, mas eu continuo sentindo um vazio. Eu continuo sentindo que nada disso está preenchendo a minha vida. Porque eu estou fazendo sem ver nenhum sentido nisso. Eu estou fazendo por fazer, tá? Estou com a polaridade desequilibrada. E aí, quanto mais você entra nessa energia, começa a aparecer mais e mais coisas para você fazer. Porque aí está o seu foco, né? Então, eu tô focada no fazer, só vai me aparecer mais coisas para fazer. Se eu estiver só focada no ser, eu vou continuar aqui, ó, me afundando, né, no ser. Tô aqui sendo apenas, não tô fazendo nada, tá? Estou na inércia. Então, é importante entender aí o porquê de você equilibrar essas duas energias, tá? Me contem se vocês estão se identificando com isso, se você tá percebendo que já teve um momento ou outro que você estava mais no fazer, teve algum momento que você estava mais no ser. Nesse momento você sente que está equilibrado, que precisa equilibrar um dos lados. Me conta aí, gente, se está fazendo sentido para vocês. Façam o acompanhamento individual, super recomendado, é mais aprofundado, te transforma. Ai, Adri, lindona! Eu comecei a ler achando que era uma pergunta. Gente, a Adri está recomendando que vocês façam um acompanhamento individual. Lindona. Eu tenho... A minha agenda de janeiro já está aberta, inclusive, né? Porque como a gente já está finalizando dezembro, me chamem aí, a gente agenda o seu horário, tá bom? Tá muito na energia do fazer. Sim. Então precisa aí, ó, desacelerar para poder desfrutar tudo o que o fazer tá te proporcionando, tá? Meire falou que fez muito sentido. Legal, gente. É isso. O que acontece, né, quando você identifica isso? Você precisa trabalhar, né, dentro de você, claro, para que você consiga equilibrar isso. Porque nenhuma mudança externa, ela não se sustenta sem a mudança interna, tá? Então, você precisa ter, de fato, uma reprogramação mental, né? De fato, mudar os seus padrões mentais, porque você passou a vida inteira agindo de acordo com aquilo que você aprendeu na infância, que foram criando as suas crenças. Essas suas crenças, elas foram governando a sua vida, né? Foram ali determinando o que você fazia, tá? Então, você passou a vida inteira alimentando esse padrão.
Então agora você precisa desconstruir esse padrão, tá? Não é da noite pro dia. Leva tempo, mas se você se dedicar, se você estiver disposta, isso vai de fato acontecer. Mas você precisa fazer as duas coisas juntas, né? Trabalhar internamente e mudar as suas atitudes, né? Mudar o externo também, tá? Então não adianta nada, por exemplo, você falar assim, nossa, eu tô muito na energia do fazer, agora eu quero ir pra energia do ser. Eu vou largar meu emprego aqui, eu vou abandonar todo mundo pra trás, eu vou sozinha morar numa ilha deserta. Se você não mudar aqui dentro, para que você entre na energia do ser, você vai chegar na ilha deserta e sabe o que você vai fazer? Você vai procurar uma maneira de você se manter ocupada o tempo todo. Você não vai parar, você não vai descansar, você não vai desacelerar. Porque você tá com essa energia dentro de você, você precisa equilibrar isso internamente, precisa mudar o seu padrão mental, tá? O tempo, né, ele é um elemento muito importante para a gente encontrar realização e sucesso. Então, a gente precisa ter tempo na nossa vida, criar tempo na nossa vida. Como é que a gente vai ter uma experiência de satisfação, uma experiência de realização com tudo isso que a gente está construindo, né? Se a gente não tem tempo suficiente para viver essas experiências. Então, o que adianta ficar só construindo se eu não vou usufruir, se eu não vou viver? Então, lá no comecinho, né, da nossa aula, que a gente fez aquela listinha de polaridades, que foi só um exemplo ali para você poder depois aprofundar, fazer uma lista maior e observar, né? O que eu tenho aqui que eu considero qualidade, que eu tenho que eu considero defeito. Será mesmo que isso é defeito? Será mesmo que essa qualidade aqui só me ajudou? Ou estou aqui, né, numa energia muito exacerbada nessa qualidade aqui, isso na verdade está mais me atrapalhando do que me ajudando, tá? É você procurar se conhecer mesmo, procurar entender quem você é em essência, né? Quando a gente chega aqui nesse planeta, a gente chega com uma caixinha de ferramentas para viver a nossa vida. Essa caixinha de ferramentas são os nossos talentos e habilidades natos, aquilo que a gente trouxe para a gente ser quem a gente é. Se a gente começa a negar isso, né? Se a gente começa a negar as nossas características, se a gente começa a querer ser como a outra pessoa, se a gente começa a se comparar com a outra pessoa, a gente está negando a nossa essência. Quando a gente nega a nossa essência, a gente se desconecta do nosso propósito, tá? Então, gente, o importante é você não se criticar, né? Não olhe para sua sombra de acordo com a sua visão, né, do que é sombra. Não olhe para sua sombra com crítica e julgamento. Procure desenvolver o oposto dela para que você consiga manter o equilíbrio. Dê sempre o seu melhor, de acordo com as suas habilidades, mas acolhendo as suas limitações. Acolher não é fingir que não existe, é entender, né, o motivo daquela sombra se apresentar. Por que isso aqui está se apresentando? Eu preciso olhar para isso, desenvolver alguma coisa em mim para que isso daqui se transforme. É para isso que a gente está aqui, não é? Para se desenvolver. Então se conecta com todas as suas partes. Se conecta com tudo aquilo que você considera sombra e com tudo aquilo que você considera luz. Integra quem você é, cada pedacinho seu, para que você consiga se amar e se aceitar de verdade. Só assim você vai conseguir viver o seu propósito. Gente, não existe nada que você não possa ser, fazer ou ter. Você tem um universo de possibilidades todos os dias na sua vida. E você tem todas as respostas dentro de você. Mas se você ficar negando uma parte sua, você não se conecta com essas respostas que estão aí dentro. Mas quando você integra tudo isso, as coisas começam a fazer sentido para você. Você começa a entender por que os desafios se apresentam. Né? Olha, esse desafio aqui está se apresentando para que eu desenvolva aquela sombra lá que eu estava deixando no cantinho. Olha, esse desafio está se apresentando para que eu fortaleça ainda mais essa luz aqui que eu já percebi que isso aqui me ajuda muito e que aí com essa luz aqui que eu consigo ajudar outras pessoas.
tá? Então mudem o viés, mudem o ponto de vista de vocês, tá? Mas não neguem nenhuma parte sua, tá bom? E fica mais uma vez aqui o meu convite para vocês participarem, né, dessa mentoria de sucesso com propósito, que vai acontecer em janeiro, e a gente vai falar mais profundamente, né, sobre esse tema e sobre muitos outros. Então a gente vai falar sobre as suas forças, as suas fraquezas, o que você precisa fortalecer, o que você precisa desenvolver, de que forma, né, tudo isso que está aí dentro de você vai te ajudar a chegar onde você quer, de que forma tudo isso vai te ajudar a atingir o propósito, o sucesso, de que forma você pode usar tudo isso no seu trabalho, né? Claro que não é regra que o seu trabalho, a sua fonte de renda esteja conectada ao seu propósito, mas é muito melhor quando está, né? Porque afinal de contas você passa a maior parte do seu dia trabalhando. Então quando você consegue conectar propósito com o trabalho, quando você consegue encontrar um trabalho que você ama, que tá ali conectado com sua alma, que faz sua alma vibrar, você consegue ser muito bem remunerada por isso que você está fazendo. Não tem nada melhor do que você trabalhar com o que ama e ser muito bem remunerada por isso, tá? Então fica aí mais uma vez o meu convite, o link tá aqui na minha bio, Sucesso com Propósito, a gente começa no dia 9 de janeiro, são 4 segundas-feiras que nós vamos passar juntas, tá? E nesse período, né, entre um encontro e outro, temos aí o grupo do WhatsApp, onde eu vou estar ali acompanhando vocês diariamente, tá? Então vocês podem me trazer insights, podem me trazer questões, podem me trazer ali a evolução de vocês, né? Então estaremos fazendo essa caminhada aí juntas, nessa jornada, né, para que você possa evoluir cada vez mais, para que você possa sentir que o que você faz na sua vida está conectado com sua alma e que isso te traga realização, né? Que isso te traga aí sentido para a sua vida, tá bom? Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Estou aqui à disposição. Existem infinitas polaridades que a gente poderia passar a noite aqui falando, né? Mas não faz sentido a gente se estender tanto. Se vocês quiserem aí que eu fale sobre outras polaridades, vocês me avisem, me mandem mensagem e a gente vai trazendo aqui mais conteúdo como esse pra vocês, tá bom? Se fez sentido também, por favor, me deixe saber. Eu vou deixar essa live salva por 24 horas, porque muitas pessoas entraram depois do exercício, né? Então eu vou deixar salva por 24 horas para vocês fazerem o exercício, tá? E aí depois eu vou tirar ela do ar. Então, se fez sentido para você, quiser compartilhar com alguém, com um amigo, para que essa pessoa, né, fique aí a par do assunto, fiquem à vontade para compartilhar ainda hoje, tá bom? Então, meus amores, a gente encerra por aqui o nosso tema de hoje, tá bom? Semana que vem aí eu apareço por aqui de novo com mais algum tema aí para expandir. Estamos aqui para crescer e para expandir, né? E o meu servir é poder trazer isso aqui para vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. Vários nomezinhos aqui que entraram pela primeira vez. Fico muito feliz com a presença de vocês, gente. Sejam sempre muito bem-vindas. E as meninas aí, né? As minhas pupilas que estão sempre aqui comigo, né? Adri, Valéria, Glauce. Um beijo, meus amores. Gratidão por estarem aqui comigo. E a gente se vê aí, então, na próxima semana. Boa noite e bom descanso.